Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o JP Castilhos e está no ar o segundo episódio do Sporteca to the Point. E nesse episódio a gente entrevistou o Fábio Cabral, que é fundador dos canais Esporte Interativo e também é VP Latam do grupo Warner Media. Então foi um papo super interessante, super rico. A gente espera que vocês gostem. Não se esqueçam de ativar as notificações, se inscreverem no canal e nos enviarem feedback. A gente vai adorar escutar de vocês, beleza? Espero que vocês curtam o papo. Até o próximo. Então, assim, Cabral, a gente queria entender, e eu acho que o esporte interativo e o Warner como um todo, né, ela toma realmente o esporte como realmente um entretenimento, né? Uhum. E eu queria entender um pouquinho do plano de participação da Warner na transformação do esporte do Brasil, se essa é uma missão, se isso faz parte do core business de vocês. Como vocês veem o papel da Warner nisso? Cara, acho que até assim, mais que no Brasil, né? A Warner Media é uma empresa de entretenimento e sempre procura diversas formas de chegar até o fã, seja através de seus filmes, né? Históricos, de conteúdo todo da DC ou os conteúdos infantis, com o Cartoon Network, ou com tantas filmes também feitos nessa linha, e no ramo da música também, e claro, não podia faltar o ramo do esporte. E quando você olha para um consumo de mídia, então, né, você vê cada vez mais forte o consumo de esporte. Naturalmente, o comportamento desse consumo mudou radicalmente, né, de anos para cá. E cada vez muda mais rápido, né? Porque, no fundo, muda muito os fãs, muda muito os devices que eles têm acesso ao conteúdo, muda as necessidades de conteúdo. Então, estar atento a isso e conhecer esse comportamento do fã, acho que é o principal movimento. Então, o esporte ele é fundamental para uma empresa de entretenimento que quer estar próximo do seu fã. Então, acho que não só no Brasil, mas em toda a América Latina, que é a área que a gente atua, o esporte ele vem sendo um dos pilares principais da empresa. Mesmo se você analisar para o modelo antigo, né, da empresa, que é o modelo de Pay TV, o esporte ainda é uma das poucas coisas que faz as pessoas terem assinatura de Pay TV. Então, além de ser um elemento que faz com que o modelo antigo ou o modelo atual da empresa seja relevante por mais tempo, ele está muito conectado com o novo modelo que existe, que é o modelo de streaming, o modelo de consumo digital, né? Não só do jogo ao vivo, mas o consumo ao redor do jogo no mundo digital, né? O consumo que, se a gente voltar nem tantos anos atrás, acontecia através de jornais, ou através dos programas de debate. Hoje ele está todo no digital, né? As redes sociais, com algumas coisas negativas que elas trazem, mas elas também trazem esse benefício das pessoas se sentirem parte da discussão, se sentirem parte do esporte, né? Você não é mais obrigado a assistir aquele especialista e ficar passivo. Hoje todo mundo se sente um especialista, às vezes até um pouco demais em tudo, mas as pessoas se sentem participando das discussões e estar envolto nisso, né? Levar o conteúdo, mas estar participando dessa conversa, eu acho que é fundamental para qualquer empresa que quer ser relevante para os fãs, e o esporte ele é muito vivo nisso, né? Ele é muito mais vivo de qualquer outra linha de entretenimento, né? Você tem grandes filmes assim que acontecem, você tem um monte de fãs, eu mesmo sou muito fã de filmes e de heróis e coisas desse tipo, mas não existe a paixão do dia a dia, né? Não existe o dia seguinte do seu time ganhar, não existe a tiração de sarro. Quem é fã do Batman não tira sarro de quem é fã do Super-Homem, né? Exato. É outro tipo de relação. Esse é uma questão que a gente como trabalha com uma plataforma de Fan Engagement Monetization, a gente bate muito na tecla com os clubes, né? Que a barreira pro clube conseguir os dados do fã, ela é muito menor, né? Porque tem esse elemento de paixão, né? E ela é muito menor do que uma empresa gigante de telefonia ou qualquer outro segmento, né? Então, e a gente vê que isso é totalmente subaproveitado ainda, né? Principalmente no Brasil. Aqui na Europa já tem um movimento há muito tempo, né? Desse conhecimento a fundo do comportamento do consumidor. E no Brasil a gente vê que isso ainda é muito incipiente, né? E realmente, você tem razão. Se você não conhece seu fã, você não consegue entregar algo personalizado e algo que vá de encontro àquilo que ele quer, né? É isso aí. E, de fato, o clube tem essa vantagem porque existe quase... É uma paixão quase cega, né? Assim, você
ao mesmo tempo o torcedor fica bravo e se revolta por um tempo, quando o time perde, basta ganhar um jogo que volta tudo, a paixão retorna tudo de novo, né? Eu estou assistindo aquela série do Sunderland agora, e o time está lá na terceira divisão, os caras são apaixonados. Eu sou torcedor da Portuguesa, e o time brasileiro, infelizmente, não está nem em divisão nenhuma, e a gente vai na Série 2 do Paulista aqui, vira o jogo no último minuto. Para mim é muito mais importante que a final da Copa do Mundo. Então o torcedor, ele também relativiza tudo, né? E essa paixão, o que não relativiza é a paixão, né? E de fato você fazendo um bom trabalho, né? E acho que pego de novo o exemplo da Portuguesa, que vinha fazendo péssimos trabalhos. Você tem uma diretoria agora que está fazendo um bom trabalho, mesmo no time na situação que está, você consegue perceber de novo o torcedor querendo se aproximar, o torcedor querendo ser parte, né? Então a oportunidade que os clubes têm e que foi deixada de lado por tanto tempo, né? Tanto tempo foi não levado em consideração as oportunidades de negócio que o esporte, que o futebol dava, que é uma pena, né? Pensar como o futebol no Brasil podia estar mais desenvolvido se a gente não tivesse perdido tantos anos apenas com o modelo antigo de, Exato. De gestão. Feita pela paixão, né? Exatamente. E nessa linha, Cabral, não sei se existe ou não, mas se houver um plano da Warner, enfim, sua estratégia de ajudar os clubes a se fortalecerem nesse sentido, para o produto ficar melhor, existe algo nessa linha de pensamento? Não, assim, ajudar, a gente tem uma relação, os clubes que a gente historicamente é próximo, assim, a gente sempre teve uma relação, a gente teve relação de até, de certa forma, ajudar a explicar como funciona o mundo digital. Naturalmente, depende do contrato que você tem com o clube, né? Agora, especificamente, a gente está numa situação até um pouco complicada com os clubes, mas, assim, não existe um plano de desenvolvimento dos clubes. Do nosso lado, não. O que existe, no fundo, é uma crença muito forte que se você melhorar o ecossistema, você melhora para todo mundo, né? Então, os clubes mais fortes, os clubes mais engajados, os fãs mais engajados, é bom para uma empresa de mídia que tem produtos para oferecer para esse fã. Então, assim, o amadorismo do ecossistema é ruim para todo mundo e a evolução desse ecossistema é bom para todo mundo. Então, a gente sempre teve uma política, não só com os clubes, cara, mas mesmo de divisão de conteúdo com outros canais. Existia no Brasil, né, existia um modelo de meio monopolista, assim, de eu tenho tudo, eu não divido nada com ninguém. E o esporte interativo sempre teve, mesmo antes de Turner, essa visão de a gente tem que compartilhar as coisas, naturalmente, proteger os direitos que a gente tem, mas compartilhar os conteúdos, dar visibilidade a direitos que não são nossos. É muita miopia você se prender só aos direitos que você tem. A gente não tem NFL, mas vai acontecer o Super Bowl e você não vai levar conteúdo e informação do Super Bowl só porque você não tem o direito. No fundo, o fã, ele está se lixando para quem tem o direito. Ele quer ter o conteúdo, quer ter informação, quer ter conteúdo, quer ter maneira de entretenimento. Então, acho que esse pensamento no crescimento do ecossistema, quanto vai fazer você crescer também, isso já se vê em alguns players, não é uma coisa geral ainda, mas essa é a visão que a gente tem, assim, no fundo, assim, a conscientização, o valor que o mercado percebe comercial disso, né, que ainda é uma coisa que não acontece. Existe ainda um modelo de percepção de valor um pouquinho antigo, mas que vai acontecer. E naturalmente, a ajuda do ecossistema todo crescendo é importante para isso. Legal. E pegando um gancho naquilo que você tinha comentado antes da série do Sunderland, qual é a tua visão sobre conteúdos nesse formato, inéditos, como, por exemplo, também o fenômeno que foi o The Last Dance, e se existe algum planejamento em construir algo a partir disso no cenário brasileiro? Cara, na fundo, esse do Sunderland, assim, dá um pouquinho de inveja, porque eu tentei fazer isso várias vezes aqui no Brasil. Cheguei a conversar com alguns clubes e não teve, assim, os clubes de fato não tinham esse entendimento, não conseguiam ver o valor, eles enxergavam sempre o risco de deixar alguém ter acesso às suas informações, e muito maior do que a possibilidade de engajamento com os fãs. A gente teve algumas tentativas assim frustradas e no fundo, a hora que eu vi o Sunderland, assim, uma inveja, mas boa, assim, né, de, porra, que pena que não deu certo aqui, que bom que alguém conseguiu fazer.
Eu acho incrível, assim, eu acho incrível, e de novo, o poder de engajamento, né? Quantas pessoas, não vou dizer que vão virar torcedores do Senna, mas quantas pessoas vão simpatizar mais com o time, vão querer comprar uma camisa, né? Vão querer ver o resultado do time, se vai subir ou não vai subir, se vai cair de novo. Isso é incrível, no fundo é engajamento, né? Você criar os personagens, você criar a história, você dividir ali as frustrações que, no fundo, o torcedor de um time pode ser um pouquinho mais fanático na média do que outro, mas é meio igual, né? Assim, e a hora que você vê os dramas ali do Sander, eu vejo o meu time ali, né? Ver aquele gol que é anulado no último minuto, o time cai, essas coisas acontecem. O futebol ele é uma fábrica de histórias, e às vezes elas são muito mal exploradas. Né? Eu acho que nem 1% das histórias do futebol chegam para as pessoas. E no fundo o que as pessoas gostam é de histórias, é de se engajar com histórias. Que a gente sabe, independente do esporte até que você mais legal, né? Você pega o filme Any Given Sunday lá do Al Pacino. Dificilmente, se você gosta de esporte, você vê esse filme, você vai achar o filme máximo, mesmo que você nunca tenha visto futebol americano na sua vida. E aquilo é um filme, né, de Hollywood, assim. Mas o esporte, ele tem 1000 histórias dessas todos os dias. E só que as pessoas não encontram essas histórias, né? E fica essa visão mais antiga ao jogo, o resultado e tal. Se você consegue trazer esse engajamento que existe por trás do jogo, e as histórias até de superação, de atletas, tal, as pessoas se engajam muito mais. Esse é um pouco um dos motivos que a gente, no Brasil, conseguiu fazer a Champions ter tanto mais audiência do que ela tinha historicamente, além de um apelo que ela foi tendo maior, mas muito por causa dessa popularização, muito por causa disso. Né? O que a gente tenta contar para as pessoas não é só o Chelsea ganhou de 2-1 ou a Juventus ganhou. Quais são as histórias que tem por trás de cada jogo? Né? Claro. Quais os motivos que você tem para assistir esse jogo, mesmo que você não seja um torcedor do Chelsea ou do Arsenal ou do Milan, o que seja, né? Você saber antes do jogo, putz, o Mourinho tem um problema com o Davi Luiz, que eles brigaram e não sei o que lá, e agora vai jogar um contra o outro. Ou será que, enfim, você sabendo essas histórias que existem por trás, você fala, puta, cara, não sabia que existia isso. Mais um motivo para você querer ver o jogo, né? Então tem, assim, a fábrica de histórias que o esporte gera, e o Sunderland é um exemplo, cara. Imagina o Sunderland, que é um time que, se você for, escolhe 5 times na Inglaterra que você quer saber a história, ninguém escolheria o Sunderland. E a hora que você mergulha no Sunderland, é incrível, né? Você se envolve com a história da cozinheira, pô, Sunderland. E pensa, puta, quando o Sunderland ganha um jogo, eu fico pensando, puta, a cozinheira lá deve estar feliz. Exatamente. E cara, nessa linha, uma das questões, né, das afirmações que a gente fez no report e que teve mais repercussão, assim, e que a gente percebeu que é uma das maiores dores e desafios dos clubes, é justamente essa questão de como criar experiência, né, e engajamento, conteúdo, etc., sem ser no match day, sem ser em dias de jogos, porque para a gente é muito claro que o match day, que a bola rolando ali, ele é o bolinho, ele é a cereja do bolo, né? Mas ainda para os clubes é algo muito novo, né? E isso realmente ficou muito claro. Exatamente. E os clubes, de fato, tinham essa visão só do futebol, da gestão do futebol, né? Tem que comprar jogador, vender jogador, colocar o jogador para jogar e abre a porta, vende ingresso, o torcedor vai para o estádio, né? Isso naturalmente já vem mudando há alguns anos, principalmente lá fora, e o Brasil ainda está engatinhando. Mas a gente já tem alguns bons exemplos no Brasil. A gente tinha exemplos isolados até de times menores, né, que faziam ações ali muito locais, mas que já davam assim, mostravam para os times grandes assim, pô, cara, tem um negócio diferente para você fazer aqui. Mas ainda existe um pouco por esse amadorismo de gestão muito grande, né? Amador no sentido, fazem porque amam, né, e não porque sabem fazer. E uma visão muito, muito curta, né? Muito curta. Mas eu fico feliz assim, de ver alguns movimentos positivos já, de ver alguns clubes pensando. A pandemia, de certa forma, ela naturalmente é um problema enorme para os clubes, mas ela gerou em alguns clubes até uma necessidade de estar vivo, e o cara falou, pô, não é que eu consigo fazer coisa quando não tem futebol? Pô, imagina se você fizesse isso tendo futebol. Você teria muito mais elementos do que você tem agora. A pandemia, eu sempre friso bastante antes que
realmente é uma coisa horrível, tem impactos econômicos absurdos para muita gente no mundo inteiro, mas a gente sempre tem que tirar alguma coisa boa disso, né? E eu sou um cara muito otimista nesse sentido e acho que de maneira até forçada os clubes estão sendo obrigados, né, a pensar com um mindset um pouco mais de startup, um pouco mais de inovação. A mentalidade de inovação ela tá tendo que entrar de alguma forma, né? Então é algo que eu acho que a gente vai ver daqui para frente ser algo mais recorrente nos clubes no Brasil, né? Eu acho que sim também. Eu acho que sim, até porque um vai vendo o exemplo do outro, né? E vai vendo o reconhecimento que a torcida tem, vai vendo, no fundo, você olhar o Flamengo agora, além de ser o clube com mais torcida e tal, mas eles fizeram um trabalho legal, né? E a hora que você vê a receita que o Flamengo gerou, além de direitos, além de ingresso, né? A receita que ele gerou em torno do futebol é incrível, né? A gente não quer que todo mundo tenha o mesmo volume de dinheiro do Flamengo, mas eles deviam pelo menos aprender com os exemplos e entender, pô, existem outras maneiras de ganhar dinheiro, existem outras maneiras de engajar o torcedor, até porque o torcedor mais engajado é o torcedor que vai comprar mais, que vai comprar mais ingresso. É uma bola de neve de como você se aproxima do seu consumidor, no final, né? Você Exato. tem aquele cara que consome o seu produto, ele pode consumir de diversas formas, quanto mais engajado ele tiver, mais formas ele vai querer consumir o seu produto. Perfeito, perfeito. Bom, uma questão mais voltada em relação ao teu dia a dia, principalmente entender um pouco de como é a percepção dos anunciantes da Warner em relação ao esporte brasileiro. Como é isso, né? Como tem essa percepção, o que eles veem que falta para ser um produto mais atrativo, enfim, como é essa dinâmica? Não tem muito assim, cara. No fundo, eu ainda acho que os anunciantes, de maneira geral, é, e as agências de publicidade que fazem esse meio campo entre os anunciantes, eu acho que eles ainda têm uma visão um pouco cômoda do mercado. Às vezes, assim, a gente tenta provocar formatos diferentes, provocar maneiras diferentes e, na grande maioria das vezes, é uma visão meio, não, me dá a mídia aí que tem, pô, vamos fazer o 30 segundos no break e tal. É uma visão que eu acho ainda ruim, assim, tem exceções. Algumas marcas já começam a ter uma visão, não só uma visão mais clara, mas algumas marcas começam a interferir mais nesse entendimento e começam a interferir mais pensando no objetivo real que elas têm, não deixam isso na mão de uma agência que, no fundo, é o intermediador que ganha um percentual da negociação e quer, no fundo, facilitar qual o mínimo trabalho que eu tenha para ter um máximo de investimento colocado aí e pegar o meu percentual. Naturalmente, isso está levando as agências de publicidade a um fim. Algumas estão tentando se reinventar dentro desse modelo e algumas marcas estão ou cortando o caminho e indo direto ou até forçando suas agências a se reinventar. Mas ainda existe hoje uma percepção, do meu lado, assim, de muito comodismo de marcas e de agências em relação à mídia, né? Que eles veem a Turner como uma empresa que vende mídia. Talvez as agências que fazem eventos, tal, já comecem a tocar um pouco mais na sensibilidade disso. Mas a gente, como uma empresa que é vista como uma empresa de mídia, seja TV ou seja digital, eu ainda sinto um comodismo, assim, vamos fazer a mídia que existe na prateleira aí e vida que segue. Com raras exceções, né? Raras exceções. Posso te dar, sei lá, Pepsi, eu acho que é uma exceção. Uma empresa que já pensa em formatos, pensa em engajamento, já entende que, porra, é muito mais legal ter uma ação engajante do que 5 filmes no break. Até porque a hora que vai pro break, a gente sabe que, além da audiência despencar, o nível de atenção da pessoa olhando a tela é muito baixo. Mas eu acho que poderia ser bem melhor ainda essa proatividade dos anunciantes em termos de formato. De novo, você perguntou em relação ao Warner Media, né? Como que eles nos procuram, como é a abordagem em relação a eles. Talvez em outros ramos de call to actions e de ativações isso já esteja um pouco mais adiantado. A experiência é, no final das contas, o que fica na memória, né? Não adianta. Bom, a gente estava falando aqui daquele dia da Champions e não tem como esquecer, né?
lembra cada detalhe. Impressionante. Não. E, bom... É uma ativação incrível, de fato. E, assim, a gente está falando um pouco de inovação e como a Warner Media trata esse tema. A gente sabe que no futebol ainda é algo relativamente que tem uma barreira grande, né, de entrada, tecnologias, startups, etc. Mas como uma empresa como a Warner Media, por exemplo, trata esse tipo de aproximação com ambientes de inovação, com startups, como é visto isso? Isso é visto de forma muito positiva. Existem algumas iniciativas da empresa até lá fora de incentivo de startups, estão nessa área, às vezes até comprando pedacinhos de startups para ajudar elas a se desenvolverem. Algumas legais até, tem uma, por exemplo, que faz edição automática de clipes de highlights, tem algumas assim que são interessantes. Aqui no Brasil a gente tem um movimento interno de inovação, de tentar buscar novos formatos, mas eu acho que o desafio no final que a gente sempre tem é, dentro do nosso modelo de negócio e da nossa forma de rentabilizar, a gente fica um pouco ainda preso por ser um negócio que ainda depende muito de intermediários, né? Acho que isso tende a diminuir ao longo do tempo. A gente teve o lançamento da HBO Max lá fora agora, que é o primeiro serviço direct to consumer grande da empresa. Aqui no Brasil a gente já tem o A+, na parte de esporte, né, que não deixou de ser uma inovação, foi o primeiro que teve na América Latina de streaming. Tá? A gente sempre olha para isso, até o esporte interativo em si vem de uma startup, né? Uma empresa que começou e fez a sua história do zero. Então, naturalmente, eu particularmente tenho uma afinidade grande com o tema, mas a empresa vem com muitos bons olhos, tem incentivos, mas por ser uma empresa gigante, com modelo de negócio já pré-estabelecido, ela tem menos agilidade de mudar ou de fazer parte desse processo. Naturalmente, as empresas menores têm muito mais facilidade de mudança de seus próprios modelos, tal. Mas eu acho fundamental, e tudo que chega para a gente, que a gente consegue ajudar, e a gente consegue fazer parte, consegue empurrar, a gente vai empurrar, sem dúvida nenhuma. Legal. E ainda nesse ponto, se pudesse citar algumas iniciativas, algumas ações que vocês vêm fazendo nos últimos anos. Você citou agora o A+, por exemplo, que foi uma inovação realmente. Eu lembro que quando saiu teve um buzz enorme. O que vocês estão buscando fazer para inovar e trazer melhorias nessa produção de conteúdo e fazendo esse paralelo com o tema de inovação e tecnologia? A gente está sempre testando coisas, muitas vezes dão errado, mas a gente, assim, pelo menos a cultura do erro ela é algo que é bem vista, né? Sim, principalmente na parte de esporte, sim. Então a gente, desde testar plataformas diferentes que vão surgindo, né, sei lá, e o nosso próprio sucesso hoje nas redes sociais, ele é fruto de uma aposta, né? Nas redes sociais surgiram, a gente apostou primeiro todo mundo, sem saber se existia maneira de rentabilizar ou não. Né? Falar, putz, isso aqui parece que é onde os fãs vão estar, parece que é o lugar onde eles vão se conversar e onde vai ser relevante para eles, a gente devia estar aqui. Então a gente fez um investimento na época para gerar conteúdo para uma plataforma que a gente não tinha a menor ideia como ela poderia ser monetizada. Depois de um tempo a gente foi aprendendo a monetizar ela, a gente foi aprendendo a gerar outros benefícios, até a própria venda do A+, é muito mais fácil por ter uma plataforma orgânica gigante. Então essa relação com as plataformas acho que foi uma iniciativa importante nossa, que foi reconhecida pelas plataformas. A gente começou a testar recentemente, que foi copiado rapidamente por muita gente, mas o modelo de transmissão de jogo pelo YouTube, como se fosse rádio, né? A gente fez ontem, por acaso, o jogo do Flamengo e Bangu pela uma rádio YouTube, um negócio que também para a gente surpreendeu demais, assim. A gente ainda, quando tinha o canal na Parabólica, a gente chegou a fazer isso na televisão, depois a ESPN até copiou também. A gente chegou a fazer transmissão de rádio na televisão, que eu achava meio bizarro, mas falaram, vamos testar. E era impressionante, assim, a audiência que dava, eu ficava inconformado com a audiência que dava.
Depois, por outras questões, a gente teve que tirar o canal do ar. Então, a gente está sempre buscando e vendo se tem formatos diferentes. A gente fez, durante um tempo, algo que não deu tão certo, a gente está pensando em refazer, que era ter uma segunda tela durante a partida, né? Algo que gerasse um complemento de conteúdo para o torcedor. Existem várias iniciativas no mundo disso, nenhuma até hoje conseguiu um sucesso grande. A nossa, a que a gente fez, que chamava Tela 2, ela tinha uma percepção muito boa, as pessoas, todo mundo falava muito bem, mas pouquíssima gente usava. A gente decidiu descontinuar e está repensando agora qual é o formato que a gente deveria fazer, né, no final. Mas, então a gente está sempre buscando, né, maneiras de como a gente, ainda que tenha a tela da TV como principal veículo, e a tela da TV é uma tela passiva, você não consegue interagir com ela, e a gente fica quebrando a cabeça como que eu consigo gerar, através daquilo, alguma interação, alguma maneira do torcedor sentir parte, né? Então isso é algo que está constantemente nas nossas conversas. Estamos criando um time agora, que é um time para cuidar da América Latina, de transmissões, e isso é um dos principais assuntos, né? Como é que eu consigo gerar alguma experiência que complete o cara durante a partida, além do que ele já faz, né? Que é usar as redes sociais, usar o WhatsApp. Hoje a gente gera conteúdo para que o torcedor tenha a sua própria segunda tela, seja ela no Twitter, no Instagram, no Facebook, ele use aquilo de ferramenta de interação com seus amigos. Mas uma das coisas que a gente sempre pensa é, será que a gente consegue ter uma plataforma própria que gere uma melhor experiência e que essa experiência consiga gerar benefícios para o torcedor e gerar oportunidade de negócio para a gente? Então, esse é um questionamento que a gente já tentou, não deu certo, e isso está sempre na nossa pauta de a gente tentar de novo. Existem algumas iniciativas, como você mencionou, aqui fora, né, de por exemplo, na transmissão do streaming, poder fazer um chat só com os teus amigos ali e discutindo o jogo por ali, conversando. Mas realmente é um desafio, né? Porque, querendo ou não, a gente não vê mais um jogo de futebol inteiro sem estar com o telefone na mão, né? Então, realmente é algo que tem que estar na cabeça, né? E você tem muitas coisas já acontecendo, né? Então, a galera fica no WhatsApp, os amigos, no grupo de torcedores. Você tem as próprias redes sociais, você tem o Twitter, que tem um pouco mais esse apego da instantaneidade. Então, você não tem que criar alguma coisa que concorra com esse comportamento que já é habitual das pessoas. Então, de fato, ela tem que ser uma coisa muito legal para que o cara fale, não vou ficar no Instagram com meu grupo de amigos ou no WhatsApp. Então, é uma concorrência grande por esse momento aí, né? Quem é o dono da segunda tela? Então, hoje está muito distribuído por vários players e até hoje eu não vi nada assim que... Já vi vários projetos legais, a gente já desenhou alguns projetos legais, mas não vi nada que, de fato, tenha tido o destaque que eu acho que isso pode ter. Show. E caminhar para as últimas duas perguntas aqui. Estou tentando fazer sempre uns 40, 45 minutos para não tomar muito tempo também. E assim, a gente está... Cara, eu sempre assisto muito pelo esporte interativo e uma dos fatores para mim de sucesso das transmissões é realmente a interatividade dos comentaristas, narradores, de todo o time de correspondentes. Esses caras viraram referências, viraram, de certa forma, influências, né? E parte disso, eu acho que parte do sucesso do esporte interativo também passa por essa brilhante captação desses recursos humanos, né? E dessas pessoas. E no futebol, guardadas as devidas proporções, surge há algum tempo já um movimento semelhante, né? Que é o jogador como criador de conteúdo, muitas vezes tendo mais influência que o próprio clube, né? E de certa forma pode causar algum conflito em algum momento. Como é gerir isso, né? Como é fazer com que as expectativas fiquem alinhadas para que ninguém pise muito fora da linha, mas ao mesmo tempo não deixar as pessoas presas, né? Para que não consigam expor aquilo que elas têm, né? Uma ótima pergunta. E é difícil a resposta, porque, assim, no mesmo conceito que eu falei antes, eu acho que a gente tem que
querer ao máximo, incentivar ao máximo que as pessoas se desenvolvam, que sejam mais relevantes, porque você faz de novo o ecossistema ser mais relevante como um todo. Então, a gente não tem jogadores, mas tem os talentos, que são como se fossem jogadores, e para mim, quanto mais relevantes os meus talentos forem para os fãs, melhor para o nosso negócio. O Ale Oliveira tem 1 bilhão e cacetada de gente no Instagram, eu acho legal pra caramba. Naturalmente, a galera que é mais fã dele, lá ele tem mais liberdade para fazer as piadas dele, que às vezes incomodam um pouquinho outro tipo de público e tal. O Vitor e o Formiga criaram seus canais no YouTube agora, os canais explodiram de crescimento de maneira muito rápida. Então, eles serem mais relevantes, serem influencers mais importantes, eu acho que é muito importante para o ecossistema e é muito importante para a gente que tem eles durante as transmissões e tem eles em vários produtos digitais. De fato, pode acontecer que esse crescimento gere alguns conflitos. Como, por exemplo, um patrocinador pode falar, cara, em vez de patrocinar o esporte interativo, eu vou pegar 2 carinhas desse aqui e patrocino pagando 10% do preço. Então, essas situações a gente tenta prever e tenta combinar quais são as saídas de maneira antecipada, quais são as possíveis saídas que a gente pode ter em situações assim, para que não aconteça a situação e a gente fique numa situação incômoda, né? Mas é difícil, porque quanto mais liberdade você dá e gera mais oportunidade deles se tornarem relevantes, o que é bom, você aumenta seu risco de ter um conflito de interesse. Então, quanto que, pegar os jogadores, né? Quantas marcas preferem patrocinar direto um jogador do que patrocinar um clube, porque é mais barato e no final ele sabe que o engajamento do fã com o jogador talvez seja maior, principalmente quando você vai para o futebol internacional, né? As pessoas torcem internacionalmente, tem óbvio torcedores da Juventus, mas muita gente torce para a Juventus por causa do Cristiano Ronaldo. Claro. Aqui em casa, meus filhos, a gente era todo mundo torcedor do Real Madrid. Aí no dia que ele mudou de time, cara, as camisas do Real Madrid foram uma caixa para guardar. Agora a gente quer a camisa da Juventus. Aí, mas tem jogo do Real Madrid, cara. Não. E agora a gente vai ver o jogo da Juventus. Então, as marcas entendem isso, né? Então, uma marca talvez seja mais relevante patrocinar o Cristiano Ronaldo, até porque tem muito mais seguidores, né? Do que patrocinar a Juventus. O importante é que são relações diferentes, né? Então, acho que as marcas também têm que entender que quando ela patrocina um jogador, a relação do fã com aquele jogador é diferente da relação do fã com o clube. E você entender essa linguagem, entender como você extrai o melhor de cada relação, acho que é importante. Essa é a diferença do que eu falei um pouquinho, que me incomoda às vezes esse comodismo das marcas de tratar tudo de forma igual, porque não é igual, né? O cara que é fã do Cristiano Ronaldo é diferente do cara que torce para a Juventus. A fidelidade dele pela Juventus, a relação é o cara do Cristiano Ronaldo é outro tipo. Provavelmente o tipo de produto, o tipo de linguagem, o tipo de comunicação que você deveria ter são diferentes, né? O tipo de produto que você vai tentar vender talvez seja diferente. Então, eu acho que tem que dar espaço para as pessoas crescerem. Eu acho que tem uma questão das marcas entenderem a diferença de oportunidade que gera em um e outro. E eu acho que a gente, do lado da gestão, tem que se precaver, tem que tentar imaginar e adiantar os possíveis conflitos e combinar as coisas antes. Porque as coisas que são combinadas geralmente não são caras, mas se você deixar solto, vai acontecer a situação, você vai tentar interferir na situação depois que ela aconteceu, e aí vai gerar conflito. Sim. E aí depende muito, de novo, né? Depende do combinado que você tem. Você pode ter um jogador e falar, cara, aqui você faz o que você quiser, e é parte do seu salário, é a liberdade que eu te dou, o jogador vai fazer o que quiser e o clube não vai poder reclamar depois, né? Aí você já tem o Real Madrid, por exemplo, que é um clube que historicamente fala, não, a partir do momento que você está no Real Madrid, eu controlo tudo. Eu aprovo o patrocinador da sua cueca. E tá combinado, cara. Você quer jogar no Real Madrid? É assim. Pô, quero. Então, beleza, essa é a condição. Você só vai dar entrevista se o Real Madrid quiser, você só vai ter patrocinador se o Real Madrid quiser. Provavelmente o Real Madrid ainda vai levar um percentual desse patrocínio que você assinar. Sim. Então não tem certo e errado, né? Tem o que foi combinado. Exato. Não sai caro pra ninguém, né? E tem se muito... não quiser, é só não jogar no Real Madrid, pô. Tem um monte de time, você não precisa jogar lá. O problema é que a maioria vai querer, né? Vai querer. Depois não pode reclamar. Exato. E eu iria amarradão também.
O nego me chamar agora para jogar na Real Madrid, eu falo, beleza, cara, beleza, pode tomar conta de tudo. Exatamente. Não tem problema, né? Aliás, tem vários que pagariam para estar lá. Cara, e nesse sentido também tem alguns movimentos interessantes, né, surgindo de jogador criar conteúdos através das redes dele para o clube, né? O clube entendendo esse movimento, fazendo algumas transmissões e algumas iniciativas a partir das redes dos atletas. Então também esse alinhamento é importante, né? E esse entendimento do contexto, do novo contexto que a gente vive hoje, é importante justamente para poder tirar o máximo proveito dessa situação, né? Eu acho que isso é uma estratégia básica que tem que ser feita hoje, né? Exatamente. No fundo, assim, você vê vários jogadores com esse entendimento já, né? Entendimento claro. Alguns, sei lá, Vinícius Júnior agora lançou o canal dele, né? E de novo, estando alinhado, o clube entendendo o valor disso, entendendo como que ele permite que o jogador cresça, mas isso também, eu acho ótimo, cara. De novo, o ecossistema evoluindo é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Então, e eu acho que vários clubes estão percebendo isso, tem uma galera mais preparada, uma galera mais jovem aí, muito mais conectada, porque o que muda muito, cara, é assim, o modelo de gestão antigo, isso não só na gestão de futebol, mas pegar a gestão de grupos de mídia também, era um modelo onde o chefe, ele sabia de tudo, né? Ele era o grande mentor, o grande sabichão. Então ele sabia como fazer tudo. Na TV ele sabia qual a cor da luz que tem que ir no estúdio, no jornal ele sabia qual é o tipo de vírgula que tem que colocar para o texto ficar com o tom que o jornal tem que dar. E quando você vai para o mundo hoje digital, o chefe ele é o que menos sabe, porque no fundo quem sabe é o cara de 20 anos que está ali na ponta, porque ele que tem a rede de amigos que entende aquele comportamento, né? Os comportamentos hoje mudam muito rápido, diferente de antigamente, né? Então, a partir do momento que você vai até crescendo na sua carreira, você chega um momento que você já não entende mais o comportamento daquela galera de baixo, você precisa que aquela galera te diga, puta, isso funciona, isso não. Então, hoje a gestão é muito mais uma gestão de entender talentos, dar liberdade para esses talentos, do que, de fato, dizer o que tem que ser feito. E eu acho que isso, de certa forma, eu vejo vários clubes que isso vem acontecendo, que você veja uma galera fazendo conteúdos que eu falo, cara, jamais um presidente de clube vai entender nem a linguagem que o cara está usando nesse post aqui. O cara não entende essa gíria. Então, isso é uma coisa que eu vejo legal, assim, né? Você vê uma porrada de clube fazendo campanhas com apoio LGBT, né? Imagina isso, um presidente de clube há 10 anos atrás aprovando esse tipo de coisa, né? Com todo o machismo que existe no futebol, jamais aconteceria. Então, você vê que é uma galera muito mais conectada aos movimentos, com a cabeça muito mais aberta, que está tocando e fazendo esses movimentos acontecerem. E acho que o mérito de quem está dirigindo esses clubes é ter essa percepção de fato eu não entendo disso, de fato tem uma galera que entende mais do que eu, tem uma galera que entende esses modelos de negócio muito melhor do que eu, e eu vou dar liberdade para eles trabalharem. Acho que essa é a mudança que eu vejo já acontecendo em alguns clubes. Infelizmente poucos, mas alguns. Legal. Bom, vou para a última pergunta e a mais chata, sobre a MP que foi lançada, foi assinada ontem, né? Cara, de que forma isso muda o cenário de transmissão no Brasil? Explica um pouquinho também do que é essa MP para a nossa galera entender. De que forma isso muda esse cenário de transmissão no Brasil, quais são as oportunidades, as ameaças, enfim. Essa MP, eu gosto de mudanças radicais, assim, então às vezes a primeira reação foi, pô, que legal, que tem uma mudança grande para acontecer. Mas ela tem alguns riscos óbvios e evidentes, mas por outro lado, eu acho ela positiva. Eu acho ela positiva no longo prazo. Eu acho que inicialmente os clubes tendem a cada um ir por si, mas acho que vários países onde isso aconteceu, depois os clubes se juntaram e formaram uma unidade. Tem países como o México onde não. Então, eu tenho lido algumas opiniões, a gente fala, isso vai monopolizar ainda mais o futebol, porque só um player vai ter dinheiro para pagar. No México, isso necessariamente não aconteceu, né? Essa possibilidade de você comprar ativos separados fez com que você tenha 2 TVs grandes no México, comprando clubes distintos, e a Fox, que entrou no México comprando 7 clubes.
Então, você tem hoje uma transmissão distribuída entre 3 grandes players e, naturalmente, o total investido por esses 3 players, acho que é maior do que se fosse um só investindo. Eu, particularmente, gosto muito da ideia de existir uma liga que organize o produto e que entregue um melhor produto para quem está comprando esse produto. Eu gosto da ideia da liga. Mas eu também acho justa a ideia da independência de você tomar essa decisão tendo o direito seu. Porque senão você fica preso a uma situação onde você não tem direito nenhum, né? O clube não tem direito nenhum, e aí você fica um pouquinho refém de uma política existente, e é muito difícil mudar essa política existente, porque você, para mudar essa política existente, você tem que convencer muitos times ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso gera uma oportunidade de mexer um pouco as peças do cenário brasileiro, o que eu acho positivo da mexida de peças. Acredito que isso depois gere, num segundo momento, uma união de alguns clubes, né? O clube não vai negociar sozinho, vai lá na porta, sei lá, da emissora B, eu tenho aqui para vender só os meus 19 jogos em casa. Acho que vai existir uma união, vai o B, o clube A, B, C, o D, vão ter um pacote que faça sentido para alguém. Então, eu acho isso positivo. Analisando assim, tem gente que fala, mas os clubes pequenos estão ferrados agora, tal. Mas, ao mesmo tempo, a hora que você analisa o quanto os clubes pequenos ganhavam em algumas situações, em alguns contratos, né, principalmente quando você olhava a pay-per-view, quanto esses clubes ganhavam, eu também não acho que era justo. Ele sendo dono do próprio direito, hoje ele pode falar, cara, quer saber, para ganhar o que eu ganho, eu faço o meu próprio negócio, eu vendo 19 jogos meus em casa no meu próprio streaming, e meu torcedor vai querer pagar, e eu ainda posso vender, ainda tem os outros jogos que eu posso vender avulso, sei lá, estou inventando um modelo de negócio aqui agora, né, sem pensar muito. E a hora que você... Então, 7 clubes se juntam para fazer isso, peraí, parece ter um produto aí, né? Então, acho que isso gera uma independência que, num primeiro momento, acho que vai ficar um pouco bagunçado, mas que gera uma oportunidade dos clubes se juntarem e terem mais opções do que eles têm hoje, na minha opinião. Acho que ainda precisa de um entendimento um pouco mais profundo das possibilidades que a CMP gera. O negócio aconteceu ontem, né? Então, começa a aparecer leituras e opiniões muito radicais de todos os lados. De tudo que eu li, eu acho que não tem que ser, não é radical para nenhum lado, de fato tem alguns riscos, mas também tem algumas oportunidades. A princípio, eu acho positivo as oportunidades que isso pode gerar, apesar de achar que vai ser um caos no início, e depois tende a caminhar para uma união, de alguma forma, uma união dos clubes. Mas, na minha opinião, o que eu gostaria, se eu pudesse apertar um botão, é que isso, daqui a um tempo, virasse uma liga, principalmente uma liga nacional, porque eu sou muito favorável a ter um produto bem trabalhado, como é a Champions League, por exemplo. Então, é um produto que tem uma marca, um produto que tem uma percepção de valores que são passadas para os fãs, né? A gente fez esse trabalho muito na Copa do Nordeste, eu acho que isso foi muito reconhecido pelo público local. A gente criou uma marca, a gente criou um mascote, a gente criou uma música, né, um tema, a gente criou grafismos que são particulares da Copa do Nordeste, né? Uma criança de 10 anos, ela vê o grafismo dela e fala, putz, isso aqui é a Copa do Nordeste. Isso gera valor para a marca, isso gera valor para o produto, e por gerar valor para o produto, você consegue, no final, um pacote, vender aquilo por um pacote de direitos ou outras negociações maior, e vai gerar mais dinheiro para o clube. Esse é o que eu acho que é o ideal. E eu gostaria muito eu acho que se o Brasil tivesse uma liga de futebol organizada, com um produto bem definido, com um produto que tivesse percepção de valor alto, eu acho que teriam vários players, inclusive a Warner Media, brigando e pagando caro para ser dono desse direito. Hoje, do jeito que está hoje, é um caos. O jeito que está hoje, o Campeonato Brasileiro é uma zona. Você não tem... Qual a marca do Campeonato Brasileiro? A CBF está tentando fazer um trabalho de impor uma marca. A gente, na Warner Media, até usa essa marca, na Turner a gente usa a marca e se comprometeu a CBF a usar, mas você vê que nem cada player usa uma marca diferente, né? Então, e aí, a marca é um detalhe, mas é um sintoma, né? Mas é a pontinha do iceberg, né? Eu concordo que é a pontinha do iceberg, mas quando tu tem um produto como você comentou da Champions League, claro, é estratosférico o poder da Champions League, mas se o Brasileirão, por exemplo, fosse uma marca melhor trabalhada, teria muito mais apelo também internacional, né? Como que a gente vai trazer uma marca para
para a Espanha chamada Brasileirão, que eles não conseguem pronunciar o ão, né? Começa por são pequenas coisas que vão tirando o ânimo daquele fã de consumir, né? Então, realmente, eu concordo que a marca é pouquíssimo trabalhada e se a gente tivesse uma liga com um produto forte, a gente poderia ter o Campeonato Brasileiro sendo transmitido em diversos países, porque, querendo ou não, é um bom produto técnico, né? E acho que tem um potencial enorme. Mas é o que a gente falou, ele tem que ser um produto melhor trabalhado, né? A percepção do produto hoje ela não é boa, né? Acho que até existe um trabalho da CBF de tentar melhorar isso, mas o fato dela não ter uma liga no final, né? Ninguém é responsável por trabalhar esse produto de uma maneira integral. Os clubes cada um tem o seu contrato, às vezes os contratos são até conflitos, né? No fundo é uma bagunça. E essa bagunça ela só favorece quem já é o dominante, né? Essa bagunça é muito difícil para você chegar para uma empresa grande com investimento de fora. Vamos falar da gente, vamos pegar a Amazon. A Amazon chega com um caminhão de dinheiro. Você fala, então, Amazon é o seguinte, tem que negociar com cada clube separado, cara, depois pode fazer um contrato desse, do outro muda. O cara fala, caraca, onde eu vou me meter, cara? É bem diferente se você chegar para um cara e falar, olha, você tem a liga é assim, sua transição de contrato, esse é o formato, você está comprando essa janela de jogos, o seu jogo é sempre um jogo tal, quinta, tal hora, é sempre esse mesmo jogo, esse jogo tem tais clubes, a gente garante que esses pacotes, essa janela, o cara fala, pô, beleza, eu tenho um produto, eu sei que eu vou pagar isso, eu sei exatamente o produto que eu vou ter. Hoje não, né? Hoje você vê com cada clube. Aí o clube caiu, pô, então tem um time a menos. E caíram 2 dos meus clubes, subiram 3 dos que eu tenho na Série B. No ano você tem 40 jogos, no outro ano você tem 70. Sim. Como você faz um planejamento financeiro de 5 anos? É complicado, exato. E bom, com isso, né, que aconteceu agora, pelo menos nesses próximos 120 dias, né, você tem direito de transmitir mais jogos, né? A gente tá analisando ainda, assim, a grosso modo, a princípio, sim. A gente está analisando ainda todos os reflexos que isso tem, analisando os potenciais de incremento que isso gera para a gente. A gente está num momento de conversa com alguns clubes, né, como tem saído na imprensa, dado alguns problemas que a gente teve na temporada passada. Então, mas esse é um elemento novo. Eu acho um elemento novo positivo. No final, ele é positivo para a gente analisar. Eu estava esperando que isso já saísse há algum tempo, assim, na verdade, porque eu acho que principalmente vai dar uma chacoalhada no tabuleiro que precisa ser chacoalhado. Acho que esse é o principal benefício disso. E vai chacoalhar, vai gerar um caos. E aí depois, acho que desse caos, as coisas talvez se agrupem de uma maneira diferente, e é um pouco mais acho que um desejo meu do que talvez o que eu acho de fato que eu acreditar, mas eu gostaria que depois isso se agrupasse de uma maneira diferente, que a gente pudesse ter um produto brasileiro, uma liga brasileira mais forte. Acho que o exemplo da Copa do Nordeste deveria ser seguido por mais gente.